Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 13 em diante, que vai nos dizer assim: E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo: Veis aqui as palavras dos profetas. A uma voz predizes coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaias disse: Vive o Senhor que o que o Senhor me disser, isso falarei. Amém, meus irmãos? Uma palavra conhecida que se conta no livro de 1 Reis, capítulo 22, para a gente entender o porquê o profeta Micaias falou para aquele eunuco que tudo que o Senhor ia falar para ele, aí ele falaria ao rei. Nesse tempo aqui, o rei de Israel era o rei Acabe. Acabe e Josafá era o rei de Judá. Acabe e Josafá fez uma aliança para ele junto ir lá no rei da Síria e tentar ali destruir aquele exército. Mas a palavra de Deus, se a gente for voltar um pouco, no versículo 1, ele vai dizer: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Observe que durante 3 anos não existia guerra. A Síria por Israel vivia um reino pacífico. Mas a Bíblia vai dizer: porém, o 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vos que Ramate-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Se reuniu o rei de Israel, que era Acabe, com o rei de Judá, que era Josafá. E durante 3 anos não tinha guerra entre a Síria com Israel e com Judá. Mas a palavra vai dizer que o rei Acabe achou que estava ali muito quieto, porque uma cidade chamada Ramote-Gileade era do povo de Israel, mas o rei da Síria tomou posse e ele queria resgatar aquela cidade de novo. E agora ele vai e pergunta a Josafá se Josafá iria com ele para tomar esta cidade. E Josafá diz: Não, meu rei, os meus cavalos são seus, o meu exército é seu, eu irei. Então estava certo, tudo ali entre os dois. Mas no versículo 5 vai me chamar a atenção quando a palavra vai dizer: E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na tua mão. O rei Josafá queria ir para a batalha, mas ele queria que o rei primeiro consultasse a palavra de Deus, que naquele tempo era de comum os reis ter ali seus profetas, ter ali seus sacerdotes, um rei que seguia os princípios bíblicos. Ele, antes de ir para uma guerra, eles teriam que consultar os seus profetas. Mas Acabe era um rei idólatra. Acabe estava se desviando, ele se desviou dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Acabe conseguiu fazer coisas piores aos olhos de Deus do que o seu próprio pai.
Nesse tempo aqui, Israel vivia numa idolatria, vivia longe da presença do Senhor. E aqui, agora, olha a diferença de um homem que quer buscar Deus, de um homem que não está nem aí para as coisas de Deus. Josafá disse, mas primeiro vamos consultar a palavra do Senhor. Acabe chama 400 profetas que não se via Deus, se via Baal, se via outros deuses. E ali aqueles profetas, aqueles falsos profetas, aqueles 400 homens, disse, não, meu rei, pode ir, porque o Senhor vai entregar na sua mão. E aí a palavra vai nos dizer que disse Josafá, não aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar. Observe o interesse de Josafá. Dá para ver que Josafá governava Judá, mas ele seguia a palavra de Deus. Mas a pior coisa é quando a gente está no caminho de Deus, mas andamos com pessoas erradas. Pessoas que agora já não têm mais a visão acerca do reino de Deus. Pessoas que já deixaram de fazer aquilo que Deus se agrada. Observe que Josafá a todo momento estava pedindo para que ele fosse consultar a palavra do Senhor. Ele chama aqueles profetas, aqueles 400 profetas que veio da Fenícia, que a própria Jezabel ali alimentava eles. Mas só que Josafá não perguntou a ele mais uma vez. Disse, porém, Josafá, não aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, traze-me depressa a Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estava sentado, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça à entrada das portas de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Observe que ele pergunta, poxa, Acabe, não tem um profeta aqui do Senhor? Por que ele fala isso? Se os outros profetas era também profeta e estava ali dizendo que era para ele ir. Porque dá para se notar que esses 400 homens que aqui a gente vê que foi perguntado primeiro, não se via ao Deus Todo-Poderoso. E trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para o contexto que nós vivemos aqui, é que tem pessoas que também é assim. Quer viver uma vida de qualquer jeito, quer viver da forma que quer, fazendo as suas vontades, mas quer fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não se faz de qualquer maneira. Nós temos que nos colocar na posição de servo, na posição de um discípulo, na posição daquele que quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a palavra diz que é esses os verdadeiros adoradores. E Micaias era este adorador. Micaias ainda era um homem que servia a Deus. Ele agora vai dizer, olha, tem um ainda, um homem porque podemos consultar ao Senhor. Porque dá para ver aqui que aqueles profetas, aqueles 400 homens, não era profeta do Senhor. Não consultava ao Deus de Israel. Estava ali consultando a Baal, aos deuses que eles adoravam, aos deuses de pedra feito pela mão do homem. Mas ele aqui vai dizer, ainda há um que consulta ao Senhor, porém eu o aborreço. Meus irmãos, olha que aqui a palavra quer nos dizer. O rei está dizendo, ele consulta ao Senhor, ele é servo do Senhor, mas eu o aborreço. Por que ele estava falando isso? Porque aquela pessoa que serve a Deus, aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor, de jeito nenhum vai concordar, vai aceitar coisas que desagradam a Deus.
Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser a pessoa mais próxima, mas se não está de acordo com a palavra de Deus, aquele verdadeiro adorador não vai concordar com as coisas que a outra está fazendo. O rei está dizendo aqui, olha, eu aborreço ele. Por que o rei está dizendo que aborrece? Porque as atitudes do rei Acabe não condiziam o que Micalhas acreditava. O comportamento, o linguajar, o modo de se comportar, trazendo este contexto para o tempo de hoje que nós estamos vivendo. Tem pessoas assim, meus irmãos. Pessoa que diz que serve a Deus, mas o comportamento, a vida deles, a vida dessas pessoas é ao contrário do que eles professam. E Paulo vai dizer isso lá para Timóteo. Ó Timóteo, vai ter homens mentirosos, vai ter homens gananciosos, vai ter homem mais amante dos prazeres da carne do que amante das coisas de Deus. Ele diz, se afaste deles. Paulo ensina a Timóteo, olha, se afaste deles, procure homens fiéis, de boa conduta, que manejeia bem a palavra para você passar o ensinamento. E aqui Acabe está dizendo, olha, eu aborreço ele. Ele só profetiza coisas ruins de mim. Nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Por quê? Porque é Deus que dá profecia. Não importa o que aquela pessoa que tem um dom vai falar, porque não vem delas. Esses 400 profetas aqui de Baal falavam o que o rei queria ouvir. Ele falava ali o que o rei queria ouvir, não o que o rei precisava ouvir. Isto aqui é para a gente ter um cuidado para, nos tempos de hoje, com quem nós estamos andando. Com pessoas que só falam aquilo que nós queremos ouvir. Ah, esse daí é meu amigão. Mas tem aquelas que falam o que a gente precisa ouvir e muitas vezes dói. E muitas vezes aquilo que a gente precisa ouvir é um conserto na minha e na sua vida. E muitas das vezes nós não queremos dar ênfase àquilo que a pessoa está falando. Porque o conserto é algo que dói. A árvore, ela passa por duas ferramentas, a tesoura e o machado. Ambos da ferramenta dói. O machado corta a cepa e derruba ela, mas a tesoura poda. E nós temos que nos podar cada vez mais diante da palavra de Deus. E aqui Acabe está dizendo, ele só profetiza o que é mal para mim. Este é Micalhas, filho de Inlá, e disse Josafá, não fale assim. Olha que Josafá vai dizer, diante do rei Acabe, não fale assim, não fale desse jeito. Em outras palavras, Josafá está dizendo, ele fala isso porque você dá lugar, porque você não se conserta diante de Deus. Porque você não quer servir a Deus, você trouxe, Acabe, a idolatria para dentro de Israel. Você trouxe um povo que levantou altares a Baal, altares aos Balaíns dentro do meio de Israel. Agora aquele povo não cultuava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não seguia mais a lei dos 10 mandamentos, não fazia o que Moisés mandou eles fazer e deu continuidade com Josué. Agora eles estão servindo a um Deus que nada fez por ele. E agora Josafá está dizendo, não fale assim. Em outras palavras, Josafá está dizendo, você é que dá lugar para que Deus revele para ele aquilo que você precisa fazer, precisa mudar. E a gente olhando com um olhar mais para refletir a nossa vida, às vezes nós estamos nos colocando neste lugar, no lugar de Acabe. Que às vezes nós não queremos ouvir a verdade, porque a verdade dói. E a verdade, ela dói, mas ela liberta, transforma e muda a vida de qualquer um. Porque a verdade é Jesus Cristo.
quando ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade é a palavra de Deus. Esta é a verdade. A verdade é a gente olhar para a nossa vida, abrir o leque e ver qual área da nossa vida precisa que Jesus Cristo transforme. Porque é um processo árduo, meus irmãos. É um processo que nós estamos ali servindo a Deus, mas se a gente não vigiar, a gente abre uma brecha e deixa as coisas ruins, o joio se misturar no meio do trigo. Uns pensamentos ruins, uns sentimentos ruins, algo que Deus não se agrada. E nós sabemos que nós temos que nos limpar, porque o próprio Jesus diz: olha, vós já é limpo pela palavra. Quando ele estava ali lavando o pé de Pedro, quando ele deu ali uma lição de humildade para a geração vindoura e mostrou que aonde ninguém toca, ele toca. Ele estava lavando os pés do discípulo, mas quando chegou no de Pedro, Pedro disse: no meu não, no meu se eu não toco. Ele disse: se eu não tocar, tu não tem parte de mim. Em mim. E Pedro vai lá e estende a mão, estende outro, estende os pés. Jesus disse: basta só os pés, porque vós já é limpo pela palavra. E aqui a palavra está nos fazendo refletir em que situação nós nos encontramos hoje. Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo sem consultar a palavra de Deus, sem consultar a Deus. Queremos fazer pela nossa consciência, pela nossa força, pela nossa inteligência, e Deus está esperando que nós só colocamos nossos joelhos no chão para pedir direção e orientação ao Espírito Santo de Deus. Mas a palavra continua falando. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaias, filho de Iná. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estava sentado cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, na entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Eles estavam ali nos seus tronos, vestidos com suas roupas reais, e todos aqueles profetas estavam profetizando coisas boas sobre a vida deles. Ali que eles iam ir para aquela guerra, que ele ia voltar vitorioso, que ia dar tudo certo. Mas a palavra vai dizer: e Zedequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram: assim diz o Senhor, sobe a Ramate Gileade e prosperais, porque o Senhor entregará na mão do rei. Olha o que estava acontecendo aqui. Todos os profetas estavam ali falando para eles que eles iam voltar vitorioso, que o Senhor ia entregar na mão dele aquela cidade. Fizeram um chifre e disse: com esse chifre você vai lá e vai ser vitorioso. Aqui a gente vê que Deus não precisa de amuleto para fazer a obra dele na minha e na sua vida. Porque tudo que Deus faz por mim e por você é através da fé que nós depositamos nele. É através daquilo que nós servimos para ele. Não através de amuleto que aqueles profetas estavam dizendo que com aqueles chifres ele ia voltar vitorioso. Mas a palavra vai nos dizer aqui no versículo 13 que nós acabamos de ler: o mensageiro que foi chamar Micaias falou dizendo: veis aqui as palavras dos profetas. A uma voz predize coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Olha que no meio do caminho, aquele eunuco que foi chamar, aquele mensageiro que foi levar a mensagem para aquele homem de Deus, para Micaias. Olha, todos os profetas estão ali, na praça, profetizando coisas boas para o rei.
você seja igual a ele e profetize o que é bom, porque certamente aquele eunuco tinha ouvido a história, tudo que ele estava falando com o rei Josafá, que Micaias não profetizava nada de bem para ele. E ali ele quis alertar, mas olhe a diferença de um homem que tem a convicção de quem está servindo a um Deus todo-poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que fez os céus e a terra no poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação de águas e as águas obedeceram. Um Deus que não precisa de ninguém para que ele seja Deus. Nós que precisamos de Deus para que nós um dia possamos ir morar na mansão celestial. E agora este homem tem uma preocupação de dizer: você seja mais um. Quantos, meus irmãos, na geração de hoje, nos tempos de hoje, está sendo mais um? Com medo de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Com medo talvez de perder um emprego, com medo talvez de sair de uma posição e aceita aquilo que Deus não permite. Olha que este homem estava falando, todos os profetas estão profetizando coisas boas. Seja mais um. Eu lembro-me agora aqui da passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando a multidão estava ali apertando Jesus Cristo, e Jesus para e diz: olha, alguém me tocou. E os discípulos vão dizer: como, Senhor? O Senhor diz que alguém tocou, a multidão lhe oprime. E Jesus diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Porque Deus, Jesus Cristo, sabe como é que uma pessoa venha quebrantado diante dele. Jesus vai dizer: esse toque foi diferente. Esse toque não é com interesse. Esse toque não é por algo que eu possa dar. Esse toque foi para ser curado. Esse toque foi para ser transformado. A chave virou quando a gente levantou a nossa mão e aceitou Ele como Senhor e Jesus Cristo da nossa vida. Senhor e Salvador, perdão, da nossa vida. A nossa chave virou. Ele nos escolheu para que hoje nós podemos dar fruto e fruto duradouro. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher foi por baixo, quebrando todas as barreiras. Ali certamente as pessoas pisoteavam ela, tinha várias barreiras. Vários impedimentos para que ela chegasse até Jesus, mas ela colocou no coração: se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. E aquela mulher vivia uma vida com uma enfermidade que já tinha 12 anos. E nada nem ninguém poderia salvar, nada nem ninguém poderia curar. Mas ela sabia que ali estava passando um homem que poderia curar, dar uma solução para o problema que ela estava atravessando. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher diz que foi ela que tocou e que imediatamente aquele sangue parou, estancou. O que eu quero falar com isso? Que a multidão estava oprimindo, ela não ligou para a multidão. Ei, você aí que está me ouvindo, deixe de ser multidão e seja uma bênção na mão de Deus. Na mão de Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer a diferença na sua vida, porque você vai dar essa resposta aqui que Micaias deu, que a gente vai ver daqui a pouco. Não importa quem esteja do seu lado, qual é o emprego que você está, qual posição você tenha. Se você tiver a convicção de que tudo aqui vai passar, como o próprio Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não ficará pedra sobre pedra. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta a gente lutar tanto para ter e não ser?
um servo de Deus, uma pessoa que Deus, naquele grande dia, quando ele voltar para buscar o seu povo, ele dizer: vem para cá, bendito de meu Pai, olha que foi preparado para você e para os anjos. O que adianta? O que adianta ser um daqueles 400 profetas? Eu posso entender, imaginar que eles tinham ali algumas regalias. O que adianta? Mas não estava profetizando aquilo que o Deus Todo-Poderoso estava falando. O que adianta você concordar, saber a verdade, saber o caminho, saber quem nos dá vida e concordar com as imundícias que o mundo nos oferece? O que adianta comer os manjares de uma mesa do rei e não ter uma intimidade com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores? O que adianta? Nada vale, nada vale. A palavra de Deus vai dizer que este mensageiro, que este eunuco dá uma dica para Micaias, mas ele não sabia que Micaias não era só mais um no meio dos profetas, só mais um no meio da multidão. Olha a resposta que Micaias deu para ele. No versículo 14, Micaias vai dizer: porém Micaias disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Aqui está a diferença na vida daqueles que servem a Deus e na vida daqueles que não servem a Deus, que talvez esteja no caminho ali, em uma igreja, só porque não tem medo de ir para um lugar pior, ou está servindo a Deus e querendo fazer suas próprias vontades, achando que as suas próprias convicções estão levando aos lugares certos. Mas Micaias aqui, se a gente for dar continuidade, a gente vai ver que ele falou o que ele disse para o rei. Micaias vai dizer: olha, assim como vive o Senhor, eu falarei tudo o que ele me disser. Micaias em outra forma estava dizendo: eu sirvo a Deus. Não importa o que o rei vai fazer comigo, mas eu continuo servindo a Deus. E a palavra vai dizer, quando ele diz: vindo ele ao rei, o rei disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade e a pelejar, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele nunca profetiza de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sararei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, saia e faça assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha o que aconteceu aqui. Micaias agora começa a falar as coisas que iam acontecer, e o rei vai dizer: eu não disse, Josafá, que ele só profetiza coisa ruim?
E ele começa a dizer que ele viu o povo de Israel como ovelha que não tem pastor. Porque a pior coisa é quando o líder, é quando aquele que está guiando alguém não tem vida para guiar aquelas pessoas ficam ali todas perdidas. Mas quando tem uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, quando nós se deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos orientar pessoas que vêm até nós e que quer uma palavra ou uma orientação e tudo dá certo. Porque depende delas para que Deus transforme a vida delas. Mas a palavra continua dizendo aqui, e disse Micaia: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrarás na câmara, em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaia e torná-lo a Amon, e ao chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis assim, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-a com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaia: se tu voltarás em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Micaia, depois que vai e começa a falar o que Deus disse para ele, que ele aquele povo, que aquele exército ia voltar cada um para sua casa como ovelha que não tem pastor. Agora ele pega Micaia e manda prender, e manda dar o pão da angústia, e manda dar água da amargura, até que ele volte. Olha a soberba de Acabe: eu vou voltar, deixa ele dentro do cárcere aí, até que eu volte. E Micaia vai dizer, e disse Micaia: se tu voltarás em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. Meus irmãos, é a convicção de Micaia, de saber o que está falando, de saber a quem está servindo, de saber que Deus falou com ele, é que ele tem essa ousadia de dizer: se você voltar, Deus não falou comigo. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarida nos nossos corações, que a gente possa fazer uma reflexão e ver quem realmente está falando ao nosso coração, aos nossos pensamentos. Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós estamos sendo deixados influenciados por pessoas que não têm o que passar para nós? Ou em que situação nós estamos nos encontrando para obter aquilo que a gente quer ter? Mas a palavra de hoje nos convida a servir ao Deus que tudo pode fazer. No versículo 13, no versículo 14, ele vai falar mais uma vez: porém Micaia disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Que nós possamos ter essa convicção de que tudo que eu e você possa falar é através da orientação do Espírito Santo. Que nós não assim ficamos com o receio ou com medo de falar o que Jesus Cristo fez e pode fazer na vida de outras pessoas, o que Ele fez na minha, na sua vida e na vida de outras pessoas, por mais que aquela pessoa seja o que for diante de nós. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um patrão. Se Deus falou, fale, porque Ele garante. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.